Thiago Lima do GE. Primeiro uma análise de vocês da partida e perguntar, né, se o Flamengo tem uma vitória nos últimos 6 jogos do Brasileiro. Você acha que o Brasileiro agora ficou distante nessa briga? Obrigado. Boa noite. A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Analisando sobre essa ótica, análise do desempenho agora. Contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas desse jogo eu tenho. Ficou muito difícil de absorver um grande desempenho e nós termos empatado o jogo. Boa noite, gente. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Falando um pouco da questão do desempenho e especificamente em cima dos 2 reforços que estrearam hoje, o Plata e o Alexandre, parecia que eles já jogavam até mais tempo com a equipe, né, pelo desempenho que eles tiveram, pela eficiência. Como é que você espera contar com ele nos próximos jogos, já que são jogadores que provavelmente vão ter muitas oportunidades, principalmente por conta dos desfalques que vem acontecendo? Sintonia, um dos aspectos que nós conversamos dentro do vestiário, sem entrar na individualidade e entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os 2 atletas tiveram, no desempenho também, né? Assim como a equipe toda, no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no Clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou para cá, eu estou triste pelo resultado. Tite, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de, não sei se vocês chamam de improvisação ou a adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como, aí uma visão pessoal, um pouco inusitado que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como a terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra o Vitória, foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né, de pedir um 9 um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos, eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo, então tu falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando, inclusive na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então ele tem algumas características, e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área, para ter, como a gente estava chegando bastante no fundo, quando a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Tite, Matheus aqui, Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão física, né, que o Luiz Araújo deixou o campo com uma pancada no joelho e entrou o Arrascaeta, só que era um jogador que acabou sendo poupado de última hora para a entrada do Gonzalo Plata. Poupado não. Gostaria que você explicasse justamente essa escolha pelo Arrascaeta, por que ele ficou de fora do 11 inicial e por que vocês optaram pela entrada dele na saída do Luiz Araújo. Certo, obrigado. Essa eu respondo só no termo poupado, que eu não poupo. O que tem é um departamento médico, um departamento físico que diz, está liberado o atleta para o jogo ou não. Isso é função, não é do técnico, é do preparador físico e do médico. Tiveram na quinta-feira o jogo, para domingo, não treinaram ontem, informação, não treinaram Bruno Henrique, não treinou Fabrício Bruno
e não treinou a Arrascaeta. Os 3 com termografia, com exame de sangue, com todos os aspectos que demonstravam que ele era um excessivo de dores pontuais. Chegou hoje, os 2 atletas, também com o departamento médico todo, estamos bem, nos sentindo bem. Feitos os exames, Bruno estava bem, Fabrício bem. Arrascaeta ainda com um resquício, porém era importante para um jogo tê-lo, como acabou acontecendo. O Arrasca, ele passou esse tempo lesionado e para jogar o jogo de quinta-feira ele só teve 2 treinos inteiros e 1 parcial para jogar quinta-feira. Então, e aí ele desempenha o que ele desempenhou na quinta, faz o gol importante para nós também, e com intervalo curto para o jogo de domingo, era um risco muito grande a gente optar na maneira que foi para ele começar a partida, para ele ter uma lesão novamente, aí a gente perder ele a longo prazo. Então também foi nesse sentido. Até segurar, porque o Luiz machucou com quantos minutos? 18 saiu, acho. 18. Ele estava previsto com segurança para menos tempo. E a gente correu o risco, inclusive, com ele. Por quê? Porque a necessidade e a importância do jogo, o Flamengo já está brigando por todos os campeonatos em que ele disputa. Então a necessidade ela fez pedir o Arrasca em função dessa lesão. Tite, aqui do outro lado, no fundo, boa noite para você, para o Matheus, Monique Danello, TNT Esporte. A gente falou há pouco com o Alexandro lá na Zona Mista, e ele falava que esse jogo fica como uma lição para o grupo e que eles vacilaram em baixar a guarda no final. O Flamengo acaba levando um gol ali numa jogada em que o Léo está fazendo uma tentativa no ataque, perde a bola, e o Flamengo acaba sofrendo o gol ali do Felipe Coutinho nesse lance. Ficou uma ponta de frustração por ter o controle do jogo e acabar sofrendo o empate numa jogada em que, na teoria, estava tudo na mão do Flamengo? Fica a frustração, sim, do resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance. Em cima de uma situação que nós vimos mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar. O volume de ações ofensivas, de oportunidades, bola no pau, cabeceios, enfim, de tudo mais, e por isso que eu chateado e por isso que eu demorei para vir, porque eu tenho que me equilibrar para vir aqui ter discernimento para falar com vocês. E o lance, ele tem uma série de aspectos. O primeiro deles é que numa ação ofensiva a 43, eu posso e devo falar para os atletas: segura os 2 zagueiros, não vai para a área. Então, ela é contextual. Pode, eu e a comissão técnica toda para me falar. Para mim, de boa, a molecada fala de boa, foi falta no Léo Pereira, e ela é de fora da área, porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Aliás, apitou nós de Bahia lá, né? Ele deu no Michael, às vezes os critérios, às vezes ele me confunde, te juro que eu como é que é o nome dele? Eu não esqueci o nome. O Klaus me confunde, às vezes confunde. Ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas feita essa observação, então há um contexto todo, há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar. Ela sobra na sequência do rebote. Nós temos uma jogada com o Léo para definir. Não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e depois de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo e não... Até eu cuidei de falar nisso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo, vai dizer assim, a culpa foi dele. Não, não é dele. Ela é de conjunto. Ela é do contexto todo. Ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação, do técnico e da comissão técnica. Está aí, todos. E também das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo, é um outro aspecto importante.
Tite aqui, boa noite. Isabelle Costa, BTB Esportes. Falando um pouquinho desse lance do Léo, desculpa até se eu não entendi o que você falou, mas você falou que os dois zagueiros deveriam se segurar e o Léo avançou. Isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 Não, querida, minutos? foi uma falta. Ah, foi falta. Foi uma falta jogada para a área. Não, eu sei, mas a questão do Léo ter avançado como zagueiro. Não, isso que eu é tô que ele perguntando. já está lá. Se há uma falta, e vamos tentar, no jogo imaginário aqui, a gente faz aqui é o jogo imaginário. Deu a falta, nós fomos para a área para concluir. Eles estão lá. Ao rebote, eles estão aí para participar da jogada. Aconteceu, o Wesley retomou, ficou, e nós temos a condição ali de finalizar ela. Não foi uma ação deliberada. O que eu coloquei antes é que eu digo, não precisa ir os dois. Fica os dois aí, atrás. Essa parcela de contribuição ou de responsabilidade, vamos colocar, eu a tenho. Depois ela é contextual, e o futebol nunca é uma situação única. Quando a gente encontrar no futebol uma solução única, um culpado único, é o primeiro passo para a gente estar errado. Mas conjuntamente nós erramos. E aí foi efetivo, dando das poucas oportunidades que o Vasco teve, foi efetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus.